Namastê. Olá, meus amores! O vídeo de hoje será sobre meditação. Amo! Gente, o vídeo de hoje foi um pedido de uma ex-aluna minha de 11 aninhos. Olha que amor! Ela falou: maestra, eu estou começando na meditação agora porque eu estou muito ansiosa. Você poderia falar sobre meditação? Porque eu gostaria de ouvir isso de alguém que eu confio. Ai, meu Deus, que fofinha! Então eu falei, ok, vou fazer isso de uma forma muito simplificada, pensando nas pessoas que estão iniciando a meditação e que não estão precisando de uma aula teórica sobre isso. E como fazer isso de uma forma agradável? Contando a minha experiênciazinha com a meditação, como isso atua na minha vida. Depois eu vou fazer uma praticazinha rapidinho, mostrando como que eu faço, tá? Então vamos lá, meus amorizinhos. Em 2014 foi quando eu decidi que eu precisava meditar. Por quê? Porque terminando a minha graduação, minha cabeça estava um turbilhão, eu estava em um processo de desconstrução, não queria mais seguir com o meu projeto de vida, queria mudar esse projeto, e eu estava muito insegura nisso, estava confusinha, querendo fazer um resgate maior da minha vida espiritual, porque ela foi, vilipendiada, foi colocadinha de lado para que eu pudesse assumir a personagem da estudante de letras. E aí que a minha consciência inerente, ela precisava voltar a pulsar mais, ela precisava ter mais voz dentro dessa minha personalidadezinha aqui. Nesse processo de busca por uma orientação de como meditar e sobre questões da minha vida espiritual, eu encontrei o professor Laércio, que é o meu mestre, tá? Eu encontrei ele ocasionalmente, assim, numa palestra no YouTube. Ele se tornou uma grande referência para mim, grande referência. Então, uma grande referência para mim. E o que o professor Laércio falava? Ele falava sobre as práticas que a gente poderia fazer para alcançar um estado de iluminação, para que a gente acessasse essa consciência nossa. E dentre essas práticas, a meditação era uma delas. Eu falei, meditação eu gosto, uma coisa muito fácil, não tem nenhum esforço, é só você sentar, cruza as perninhas, faz um mudrazinho aqui com os dedos e relaxa a mente, esvazia a mente. Eu pesquisei muito sobre isso antes de fazer, fiquei o final de 2014 inteiro pensando nisso, lendo, ouvindo o Lala falando. E aí em 2014 eu falei, acho que eu tô pronta para fazer. Aí eu sentei, acendi um incensozinho, cruzei as perninhas e falei, vamos lá, mente, esvazia. Respirei profundamente, como se deve fazer, com diafragma e tal. 15 minutos eu não aguentava mais, minhas pernas formigavam, minha mente estava assim, minhas costas doíam. Eu falei, gente do céu, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Eu ouvi o cachorro latindo, eu ouvi o gato miando, e tudo que eu menos conseguia fazer era prestar atenção no que estava acontecendo aqui. Minha mente ficava pensando no que aconteceu no passado, nas coisas que eu teria que fazer, que eu não tinha feito, no que eu gostaria de fazer, nos meus projetos, e eu não conseguia nunca esvaziar a mente. Claro, né, gente? Minha primeira vez, o que eu esperava, que eu fosse sentar e ia transmutar. Não, não é assim. Foi aí que eu descobri que a meditação, ela é um processo como qualquer outro na vida da gente. Quando a gente inicia uma vida de estudante, nós não temos que ser alfabetizados e aí depois aprender muito tranquilamente os passos para chegar numa graduação e depois num mestrado, num doutorado. Tudo é um processo. A vida espiritual é a mesma coisa, com a meditação é a mesma coisa. Então, vocês vão ter que ter muita paciência, não se cobrarem. Gente, vocês não vão sentar, esvaziar a mente e transcender, isso não vai acontecer. Comigo foi da seguinte forma, então eu tive essa primeira experiência e eu falei, meu Deus do céu, isso não vai rolar, como é que vai ser isso, Senhor? Mas continuei. E com o passar das vezes, meu corpo começou já a ficar mais relaxado, as costas não doíam mais tanto, os dedos que eu tinha que ficar forçando assim, começaram a ficar mais tranquilos, mas ainda assim não ficavam, tá? Eles ficavam fazendo assim e eu ficava tentando esticar eles faziam assim. Então esse foi o meu primeiro contato com a meditação. Aí um segundo momento, ainda no ano de 2015, eu já comecei a sentir a minha energia fluindo. Eu falei, caramba, olha aqui, tem algo fluindo dentro de mim. Eu já senti a energia dos dedos, sentia os chakras. Que os chakras são 7 pontos de energia ao longo da nossa coluna até aqui na nossa cabeça, tá? Aqui e aqui. Eles servem para quê? Para controlar
pontos específicos do nosso corpo, cada um é responsável por uma coisa. Um dia eu vou explicar pra vocês sobre os chakras, não vai ser hoje. E eu comecei a sentir essa energia nesses chakras. Eu falei, olha que legal, tô começando a evoluir nesse processo. Aí eu comecei a sentir a respiração mais fresca, como se fosse mentolada. Mas ainda assim, meus pensamentos, eles estavam assim, tá? Mas, até o final de 2015, eles já estavam sendo organizados. Eu já sabia controlá-los, tá? Não deixava qualquer pensamento besta vir. Porque tem muito pensamento que não vale pra nada, gente. Se o pensamento cria nossa realidade, então eu tava criando uma realidade muito idiota. Aí eu comecei a controlar esses pensamentos, tudo isso na meditação. Outra coisa que a meditação proporcionou pra mim naquele momento foram esclarecimentos. Então, os insights que eu tive durante a meditação foram escolhas que eu fiz durante algum tempo da minha vida e que deu tudo certo. Eu também reavaliei muitas coisas na minha vida. Foi, assim, um processo de me autoconhecer melhor. Eu não estava esvaziando a minha mente, tá? Eu não estava alcançando o meu nirvana. E aí, em 2016, eu voltei pra cá, pro interior, e fiquei grávida. E nessa gestação eu parei com a meditação, não conseguia mais organizar um espaço só pra mim, ficava muito turbulenta os hormônios, então eu me afastei da prática, mas eu continuava vendo as palestras, enfim. Quando eu voltei pra meditação em 2017, falei, gente, agora lá vou eu, né? Tudo de novo, começando aquele processo corporal, mas não. O dia que eu sentei pra meditar, foi muito louco, porque meu corpo, ele criou uma memória. Essa memória, ela não foi apagada. No que eu sentei pra meditar, minhas mãos já ficaram posicionadas, bonitinhas. Eu não tive dificuldade em ficar na posição, pelo contrário, minhas costas não doeram, minhas pernas não formigaram e eu consegui uma meditação de uns 30 minutos, assim. O que mudou dessa meditação para as primeiras? Foi que eu coloquei um mantra. Na minha primeira prática, em 2015, eu não colocava mantra para escutar, eu vocalizava, eu fazia om, tá? Ou ficava em silêncio. E nessa segunda etapa eu já colocava o mantra e deixava rolando. Às vezes eu vocalizava junto e às vezes eu só concentrava na música. E foi muito massa, porque daí eu sentia muita pulsação, eu sentia aquelas ondas entrando na minha cabeça, assim, ó. Muito massa, gente, umas piras muito loucas. Mas ainda assim a minha mente não estava vazia, tá? Só que minha mente já estava muito mais tranquila. E com isso comecei a conseguir resolver muitos problemas da minha vida, dos meus relacionamentos. Também continuei tendo insights maravilhosos sobre coisas por onde eu deveria ir, os caminhos que eu deveria seguir. Então eu aproveitava essa meditação para organizar a minha vida e para tentar me conhecer. Eu entrei em um processo em 2018 de desconstrução do eu. Eu decidi que eu não queria mais ser alguém, eu queria ser ninguém. Eu queria tirar esse ego, essa persona, esse personagem e queria ser apenas ninguém. Eu tava cansada, sabe? Eu queria ser ninguém. E aí uma meditação que eu estava nessa de quem eu sou, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu comecei a mudar. Eu abri os meus olhos e comecei a focar em um ponto determinado do meu corpo. E aí, quando você foca em um ponto específico, todo o entorno, ele vai ficando embaçado e vai desaparecendo. E quando eu abri os olhos e foquei no ponto da minha testa, na frente do espelho, e minha imagem, ela foi se apagando, aquilo foi um choque pra mim. Eu falei, caramba, agora eu não existo. Só que isso é uma questão visual, tá? Não é nenhuma mágica. Isso acontece se você praticar isso. E aí, só que foi muito chocante, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu estava na frente do espelho e a minha imagem se desfez e eu não via mais a minha imagem. E isso foi uma viradinha de chave, assim, pro meu ego, sabe? A minha inexistência. De que essa imagem é apenas uma roupa. E que quando ela não existir mais, a consciência ainda vai estar existindo. Ó, que louco! Eu sei que nem é isso que todo mundo tá buscando na meditação, mas foram as minhas experiências. E aí eu tive muitas outras experiências que eu não vou ficar falando aqui pra vocês, porque eu acho inconveniente. Mas, amores, eu posso dizer que a meditação, ela é ainda hoje a minha maior ferramenta de busca de consciência, de estar voltada pro eu, porque a meditação ela te traz pro agora,
pro momento. É isso que você tem que focar no que tá acontecendo agora. E a ansiedade, ela é gerada porque nós estamos sempre projetando o pensamento pro futuro, para algo que vai acontecer, para algo que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, o que a gente gostaria de fazer, para um desejo. Você nunca está no aqui e no agora. E eu era uma pessoa muito imaginativa, eu estava sempre lá, sempre lá. E aí quando eu voltei para este momento, você tem que prestar atenção na tua respiração. Aí sim, você começa a ser mais consciente, a se controlar mais teus pensamentos e as tuas atitudes e a viver muito melhor, de uma maneira muito mais rica. Porque, gente, eu nunca fui ansiosa, mas o ano passado eu fiquei apaixonada e durante um mês eu perdi total controle, assim, eu fiquei assim, ó, good vibe, mas assim, acelerado. E eu sentia essa ansiedade que as pessoas têm, porque eu ia me encontrar com a pessoa e eu ficava muito ansiosa. Então eu não sei como vocês conseguem lidar com isso, porque eu passei um mês por isso e eu não sei como vocês conseguem lidar com isso sempre. O que me ajudou foi o quê? A meditação. Não preciso nem falar isso pra vocês, porque quando eu sentava, o que eu fazia? Ia tirando. E quando você vai tirando as coisas, você vê que nada realmente é importante. Nem um crushzinho. Ok? Então agora eu vou ensinar pra vocês alguns passos de como fazer uma meditação. Primeiramente, escolhe um lugar da tua casa tranquilo. Teu quarto, não sei. Algum lugar que você se sinta confortável, que ninguém vai te interromper. Coloca uma musiquinha, um mantra Om, um mantra Yan, algo que vai relaxar a sua mente. Aí, você senta na posição de lótus, tá? E vai energizar os teus chakras para equilibrar eles. Você vai fazer assim, começa. E aí você vai fazer o quê? Uma energização dos teus chakras. Estende as mãos assim para captar essa energia que está fluindo aqui do prana, né, que a gente chama. E aí você vai começar energizando o chakra da garganta, coração cardíaco, plexo solar. Aqui embaixo os chakras básicos. Vocês vão deixar as mãos mais ou menos 5 centímetros do corpo. As têmporas. Terceiro olho, coronário, tá? Como que eu faço? Eu fiz rapidinho aqui pra vocês. Isso aqui é só pra vocês harmonizarem e equilibrarem os chakras. Eu faço o seguinte, eu deixo o tempo que eu sinto essa energia fluindo nas minhas mãos e aí eu sinto ela energizando os meus chakras. Eu sinto os meus chakras também recebendo essa energia. Eu não sei como será pra vocês, tá? Minha irmã falou que ela não consegue sentir nada. Mas ok, é normal pra quem tá começando. E aí depois de energizar, vocês vão fazer o quê? Os mudras. Esse mudra aqui, normal, tá? Mudra é a posiçãozinha dos dedos. Vou deixar aqui sobre os joelhos. E aí vocês vão fazer 36 respirações pelo nariz. Respira com o diafragma, sempre com o diafragma, sempre pelo nariz, com a boquinha fechada. Gente, se vocês conseguirem fazer só as 36 respirações, a meditação já vai ser um grande passo para vocês desacelerar o pensamento e relaxar o corpo e a mente de vocês, tá bem? Vocês vão pensar que vocês vão morrer, mas não vão, porque vocês vão estar oxigenando o cérebro de vocês. E após isso, me relatem como vocês se sentiram. Eu ficava até o meu corpo não aguentar mais, até as minhas pernas assim falarem, Juliana, você tá prendendo a circulação demais, se movimenta. Era assim que eu fazia, tá? Mas para cada um de vocês vai ser diferente, a experiência ela é única, isso também que eu aprendi. Nenhuma pessoa vai ter a mesma experiência do que a outra, para cada um vai ser diferente. Mas não desistam, gente, e tornem isso um hábito na vida de vocês. Eu posso garantir que é muito benéfico, muito mesmo. Toda a sua energia ela vai estar sendo trabalhada ali. E é muito importante para a sua limpeza da aura, para a expansão da sua consciência e para você desacelerar e deixar de ser ansioso também, tá bem? Porque nós vivemos no século 21, era digital, tem onda passando aqui ó, o tempo inteiro, 3G, 4G, 5G, e tem esse canal de comunicação, tem muito entretenimento, mas a gente também precisa acalmar, tá? Depois a gente vai lá e dança funk, tá bom? Mas a gente também tem que acalmar. Então vamos lá.
Beijos. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, tá? Beijinhos. Recadinho dado, tá, meus amores?